quando estão aqui atendendo algum paciente, alguma família, às vezes é aquele momento de maior estresse, é aquela piora clínica abrupta, onde não adianta a gente querer falar, 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 falar. Vai ter que dar um tempo, ver o que que essa família está entendendo, o que que esse paciente está entendendo, quais são as angústias. É importante fazer um silêncio. Não sei se todos aqui conhecem, mas existe algo chamado de silêncio produtivo. É a gente dar uma má notícia e a gente faz um silêncio, para que esse período de assimilação ele seja realmente efetivo, onde essa pessoa tem esse tempo para poder entender, compreender, assimilar essas informações. Senão é só falar, 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 falar e não vai adiantar nada. Depois a gente vai ter que falar tudo de novo. Então, dá o tempo, espera a outra pessoa estar pronta para ouvir e aí a gente continua a comunicação. Senão, não é uma comunicação efetiva. A gente vai ter que repetir. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência, mas na minha época de residência, a gente tinha vários pacientes que passavam em consulta com a gente, e aí aquela tocação, porque não tinha tempo, então você tinha 15 minutos para atender aquele paciente, você tinha que falar tudo que você podia, mais um pouco, porque eram só 15 minutos, além de todos os papéis, relatórios, etc e tal. Você falava, entregava para ele e falava, ó, agora você vai na enfermagem. A enfermagem pegava, o que que o médico disse? Não sei, ele só mandou vir aqui. E ele tava lá, câncer, câncer, câncer. Aí a enfermagem pegava, repetia tudo de novo. Agora você vai marcar o exame, você vai lá com o pessoal do serviço social. O que que o médico disse? Ah, não sei. E a enfermagem? Ah, não sei, só mandaram aqui. Não adianta, foi falado 3, 4, 5 vezes. Não é o momento. Então espera, deixa a pessoa assimilar tudo aquilo, deixa ela respirar, dá uma água para ela. A hora que ela respirou, absorveu aquela informação, aí você segue. E a gente tem isso muito claramente dos nossos pacientes, dos nossos familiares, das pessoas com quem a gente conversa. Eles dão um sinal de abrir o farol e fala, pronto, já consegui assimilar um pouco, agora pode trazer o restante do conteúdo. E não é porque a gente tem todo o conteúdo na nossa mão, toda essa informação, que a gente precisa dar todo esse conteúdo para esse paciente ou para essa família. A gente precisa tomar cuidado, a gente precisa entender com quem a gente está falando e qual é o background que essa pessoa tem, o quanto essa pessoa quer ouvir sobre tudo isso, o quanto ela está preparada para ouvir sobre tudo isso. Então, são vários pontos que a gente precisa ir entender e tomar muito cuidado. Então, esse tipo de comunicação, essa cena que a gente vê nesse filme, ela acaba não sendo tão rara, mas ela é extremamente ilustrativa para nós, para a gente poder entender o que que se passa com os nossos pacientes. Alguém quer fazer algum outro comentário a respeito dessa cena? Quer chamar atenção para algum outro ponto? Podemos seguir? Ali foi um exemplo de uma comunicação verbal, onde era muito falado. Tinha algumas cenas, alguns sinais não verbais também, mas ali era muito mais, estava chamando muito mais a atenção de vocês para a parte verbal. Com relação à comunicação não verbal, vocês acham que é importante a comunicação não verbal? A comunicação verbal, ela é extremamente importante. Tanto que é ela que a gente não consegue disfarçar, não consegue mentir. A comunicação não verbal, ela é a maior clareza e a maior sinceridade que o nosso corpo tem. Não dá para a gente controlar o nosso comportamento, nossas caras e bocas. E isso não é para nós profissionais da saúde, é para o ser humano. Então, assim como a gente não consegue se controlar, o paciente, a família também não. Então, começou a falar, fica atento em tudo que está acontecendo, vê como esse paciente se porta, como essa família se porta, quais são as atitudes que eles estão tendo, porque isso vai mostrar para nós se essa mensagem está sendo passada de maneira adequada, se está conseguindo receber adequadamente ou não. Aqui eu trouxe duas imagens para vocês. A gente fala muito de comunicação não verbal pensando na pessoa somente. O que que vocês acham daquele cenário ali, daquele consultório? Imagina um paciente entrando para ser atendido naquele consultório. Isso passa confiança? Esse paciente, essa família volta? Então, não é só a maneira como a gente se porta. Pode ser o melhor profissional de saúde, pode estar na melhor instituição com os maiores recursos, mas se tem um consultório nesse estado,
já perdeu toda a credibilidade. Porque não passa segurança, não passa confiança, não passa higiene, não passa organização, só passa um caos. Se o consultório é assim, imagina a consulta. É isso que o paciente pensa. A mesma coisa um médico mal vestido, o jaleco todo sujo. Tem gente que fala, isso é frescura. Vocês já passaram com algum médico todo sujo? Passa confiança? Dá vontade de voltar? Não dá. Então, são cuidados que acabam não sendo chatice, mas acabam sendo cuidados que a gente precisa se atentar. A mesma coisa, quando a gente está conversando com alguém, se a gente fizer uma consulta igual a gente viu no filme, onde não tenha nada de contato visual, essa pessoa com quem a gente está conversando, ela não se sente ali. Ela fala, com quem ele está falando? Porque ele não olha para mim. Vocês já devem ter ouvido de vários familiares de vocês falando: nossa, passei no médico hoje que foi péssimo. Ele não levantou da cadeira, ele não olhou no meu olho, ele me tratou em 5 minutos, não me examinou, só me deu uma receita e falou: volta daqui 30 dias. Às vezes, a gente não precisa fazer um exame, a gente não precisa complementar a hipótese diagnóstica. Só com uma anamnese, só com a história clínica, a gente consegue chegar num diagnóstico e a gente consegue fazer esse tratamento. Porém, se você não fizer um exame físico ou se você não fizer um contato visual, fica a desejar. Falta. E aí, esse paciente, vocês acham que ele vai se tratar? Vai cuidar? Vai tomar o remédio? Não. O médico pode estar super certo, mas ele não criou a confiança, não deu a segurança, não teve ali a empatia de tratar aquela pessoa como um ser humano. Era só mais um ali naquele dia de atendimento, dentre os 45 que ele iria ter que fazer. Então, a gente precisa se atentar e entender que às vezes, para nós profissionais da saúde, é mais um paciente, é mais uma família. Mas para aquele paciente, para aquela família, você não é mais um médico, você não é mais uma enfermeira, mais uma fisioterapeuta. Você é o profissional da saúde que está ali. É o que eu trago para os residentes. Eles falam que, eu vou passar no quarto e eu vejo rapidinho. O rapidinho para você são 5 minutos e você vê lá, 5 minutos, vários pacientes. São só 5 minutos para você do seu dia. Para aquele paciente que está internado, para aquela família que está te esperando dar um resultado, são os 5 minutos. A gente entende que tem uma sobrecarga muito grande que a gente precisa trabalhar de uma maneira mais rápida. Então, façam esses 5 minutos valerem a pena. A gente não tem 10 minutos para ficar, mas que esses 5 sejam intensos, que sejam válidos, que a gente consiga fazer um contato visual, que a gente consiga entender quem é que está ali daquele lado e que a gente consiga principalmente ver que não é uma doença ali, mas é uma pessoa, é uma família, é uma história de vida. Então, isso vai ajudar a gente a ter uma comunicação melhor, uma interação maior, a criar um vínculo. O vínculo é o que faz ter um paciente maior aderente ao tratamento. É o vínculo que faz com que essa família tenha segurança no que você diz e que siga o tratamento, que siga suas recomendações. São 5 minutos apenas, mas esses 5 minutos têm que ser perfeitos, porque são só os 5 minutos que a família tem da sua presença, do seu conhecimento. Então, essa família vai querer abusar de você, vai querer aproveitar todos esses 5 minutos da melhor maneira possível. Ali, para aquela família, esses 5 minutos, o pensamento é que seja eterno enquanto dure. E a duração são 5 minutos. Mas que eles aproveitem para tirar todas as dúvidas, porque se eles não tirarem naquele momento, vai ser só no outro dia. E que talvez não seja você, seja o seu colega. E que o seu colega talvez não seja tão empático quanto você, não tenha todas as informações que você. Então, tentem se colocar no lugar desse paciente, dessa família, e entender que você é o porta-voz ali de todas as notícias, sejam elas boas ou ruins. E a família espera por isso, ansiosamente. Todo mundo aqui já fez um exame. Todo mundo já teve que esperar pelo menos 2 horas para ver um simples exame de sangue. E a gente fica naquela angústia. E aí, o que que deu? O que que deu? O que que deu? O que que deu? O paciente, a família, ele espera 24 horas para te ver de novo, para tirar as dúvidas do que você disse ontem que ele não conseguiu assimilar. Então, dediquem esse tempo e entendam esta demanda. A partir do momento que a gente entende a demanda do outro, fica mais fácil. Entendam que talvez vocês tenham que repetir novamente o que já foi dito, porque nem sempre foi ouvido. É aquele branco e é aquele tumor, tumor, tumor. Então, lembrem-se disso. Além do consultório,
que é um tipo de comunicação verbal que você está mostrando para a família, para o paciente. Quando a gente fala de gestos, nessa figura que eu trouxe para vocês, como é que estão essas três pessoas? Eles estão com o mesmo humor? Eles têm a mesma relação? Existe uma interação entre os três? O que vocês conseguem ver dessa imagem? O rapaz da direita, ele não está nem preparado para receber informação nenhuma, né? A, a linguagem corporal dele já diz o quanto ele tá fechado, não só o rosto, mas o posicionamento de braço, né? Quanto ele está fechado para receber qualquer tipo de informação, diferente dos outros dois que estão se olhando nos olhos, numa posição mais relaxada, mais aberta. E tudo isso que você traz, Vanessa, fica muito nítido nessa imagem. Às vezes a gente não se percebe, mas um simples cruzar de braço é uma defensiva. Se vocês começarem a prestar atenção em vocês quando vocês estão fazendo algum tipo de comunicação ou conversando com alguém, prestem atenção. Quando é que a gente fecha o braço? Quando é que a gente se vira para a pessoa ou fica meio de lado? Como é que a gente mantém a nossa postura? Como é que são as caras que a gente faz? Quantas vezes a gente está falando com o paciente, com a família, e tem uma leve levantada de sobrancelha ali? Para, é um sinal de uma dúvida. Desculpa, falei algo que o senhor não conseguiu entender? O senhor quer me perguntar alguma coisa? Estou falando muito rápido? Não estou sendo claro? Perguntem. Não tem problema nenhum em a gente perguntar e esclarecer como fazer esta comunicação. Aqui a gente fala muito também da parte de comunicação não verbal com relação a campo. Ali, o terceiro que está de braço cruzado e com a cara fechada, ele está mais distante dos outros dois. Ele está de lado para eles. É como se fosse uma outra cena ocorrendo aqui do lado dele, mas que ele não está interagindo. O moço que está do lado dele, além de tudo, está de costas para ele. Então, mesmo que ele quisesse interagir, ia ficar um pouco difícil porque ele está de costas. Então, não dá para a gente fazer uma comunicação se a gente não tem olho no olho, se a gente não está de peito aberto ali e de frente para essa pessoa. Fazer comunicação do lado não ajuda. A pessoa vai ficar o quê? De lado assim para você? Aí é um paciente que já não está dormindo direito, que já tem uma musculatura mais tensa, e aí ele fica com o pescoço lateralizado. A hora que você sai, ele fala: Nossa, que bom que ele saiu, porque meu pescoço já estava doendo aqui de ficar virado para ele. Então, até o posicionamento que a gente tem diante de um quarto de um paciente, a gente tem que facilitar e ver onde a gente vai se posicionar para que esse paciente consiga ter esse contato visual, onde esse paciente consiga se sentir amparado, acolhido e visto. E a gente também se fazer ser visto. Estou aqui no seu campo de visão. Pode me perguntar. Estou pronto para receber todas as informações e as dúvidas que você tem. Estou aqui para você hoje. Então, a gente percebe que tem essa dificuldade. Aqui, quando a gente fala dos dois, tem uma invasão de campo. A gente vê que o pé dele está dentro do campo dela. Isso não é um problema. É o que a gente fala do toque. Muitos lugares falam: toque a pessoa com quem você está falando. O toque é algo natural, não é algo que tem que ser forçado e mecânico. Existem pessoas que são de tocar, latinos são muito de tocar, é muito toque. Porém, se a gente pega um paciente que tem uma cultura não do toque, você vai tocar, perceba se esse toque está sendo adequado. Perceba se você está tocando na região do corpo adequada. Tem gente que vai conversar com o paciente, põe a mão na coxa. Coxa é um lugar sagrado, vamos dizer assim. Ninguém se sente confortável com alguém pegando na sua coxa. Por mais intimidade que você tenha com o seu paciente, não é adequado. Ou muitas vezes eu já vi, o médico fica na ponta da cama, lá no pé do paciente, e a hora que vai embora dá aquela pegada no dedão, tchau, viu, passar bem, e sai. Aonde isso é adequado? Aonde que é confortável você receber um chacoalhão no dedão? Não é, mas a gente vê. É uma forma de tocar. O paciente entende, mas a hora que ele para pensar naquilo, ele fala: Mas por que ele não me deu a mão? Por que ele pegou no meu dedão? Então, são pequenas coisas que a gente vai se atentando e vendo que a gente, às vezes, vai fazendo coisas que não são tão adequadas. Se a gente pega, por exemplo, orientais eles não são tanto de toque, beijo, abraço, e aí você vem e abraça e beija, a pessoa faz até assim, ó, dá aquela esquivada ali que não tá confortável. Aí você, não, mas me falaram que eu tenho que tocar para mostrar empatia, proximidade.
Não, você tem que tocar se a pessoa do outro lado quiser e se isso for natural seu. Não é seu de tocar, e aí você vai tocar, fica aquela coisa mecânica. Pronto, toquei. Cumpri o meu papel aqui. Já toquei, tá ótimo. Então, a comunicação, ela tem que ser fluida, ela tem que ser natural, e ela tem que ser constantemente avaliada por nós que estamos fazendo essa comunicação. A gente tem que estar sempre de olho no nosso interlocutor. Nós, como emissores, a gente precisa estar de olho em tudo, no ambiente, em como esse paciente está recebendo, na comunicação verbal que ele traz, na comunicação não verbal, em como estão as pessoas que estão junto dele, os familiares, os amigos. Então, todo mundo ali que está presente faz parte dessa comunicação. Então, é algo que não é tão simples, não é tão complexo, não é à toa que tem cursos e mais cursos de comunicação, porque realmente é algo que exige uma atenção de todos nós. Quando a gente começa a estudar comunicação, a gente começa a ver pequenas alterações que a gente vai fazendo no nosso discurso, na nossa postura, e que vai mudando a forma como a gente se comunica. No começo, isso é muito desgastante, porque não é algo natural, a gente vai se atentando. Com o passar do tempo, se torna algo mais natural, e aquela comunicação, por mais difícil que seja, ela se torna mais leve, porque você já consegue entender naturalmente toda aquela situação. Você já consegue perceber algumas falhas que você cometia antes, mas que hoje não mais. Então, tentem se atentar a todo tipo de comunicação que vocês forem fazendo. Então, aqui são os objetivos da comunicação que a gente precisa ter. Então, toda vez que a gente vai fazer alguma comunicação, a gente precisa entender, primeira coisa, qual é a mensagem que a gente quer passar e como a gente quer passar. Além disso, para quem nós iremos passar essa mensagem? Existem várias formas, é o que eu costumo dizer. A gente pode dizer o que a gente quiser, desde que a gente saiba como dizer e para quem dizer. Nada é proibido de se falar, inclusive sobre morte, que é o que a gente costuma dizer nos cuidados paliativos. Mas um médico, um profissional da saúde vai falar sobre morte, sobre finitude? Sim. Qual o problema de falar sobre isso? Não temos problema. A diferença é como a gente fala. Não adianta num primeiro contato eu olhar para o paciente ou para a família e falar: ah, então, ele vai morrer, você sabe, né? O que você quer fazer até lá? Ou, ah, você sabia, né, que ele realmente está grave, que tem pouco tempo de vida. Tem alguma pendência? Não é assim que funciona. Não é desta maneira que a gente vai conseguir fazer a melhor comunicação. A gente primeiro precisa entender onde está esse paciente, onde está essa família, em que página da história da vida ele está. Ele está ali na doença junto com você, entendeu todas as páginas já percorridas? Dali você pode continuar. Ele não está ali, ele está lá atrás, ele está no prefácio. Pega esse paciente e traz até a data de hoje, até a página que nós estamos. Aí sim ele vai ter esse conhecimento e você vai conseguir fazer uma boa comunicação. Caso contrário, você só está jogando a sua informação para cima dele e ele não vai conseguir entender nada do que está sendo dito. Além disso, ele pode te achar extremamente grosseiro e rude, porque você está avançando muito, muito mais passo do que ele realmente tolera. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, nas habilidades de comunicação, algo que é muito importante é sempre a gente ter uma comunicação clara, explícita e simples. Não adianta a gente falar termos técnicos, mesmo quando a gente está diante de um profissional da saúde. Nós também ficamos doentes, nós também temos familiares que ficam doentes. Não adianta a gente tratar essa pessoa como profissional da saúde. Naquele momento, essa pessoa, ela é um paciente, ela é uma família e não um profissional da saúde. Pode ter todo o conhecimento técnico possível, mas naquele momento, a razão dela está lá embaixo e a emoção está lá em cima. E quando a gente tem emoção, a gente perde muito da razão, a gente esquece muita coisa. Então, não exijam dessa pessoa que ela tenha esse conhecimento técnico. Tratam dela como uma paciente, como uma familiar, mas não como um técnico, um profissional da saúde. Sempre tentar trazer o paciente, essa família, para perto, para as tomadas de decisões. Envolvam esse paciente, essa família, nesse cuidado. Nós estamos ali para cuidar da pessoa, para que a gente auxilie da melhor maneira possível como ela entende a vida, e não para que ela viva como a gente gostaria que ela vivesse. Às vezes a gente se coloca num lugar onde a gente sabe o que é melhor para o outro, mas a gente não sabe. Cada um tem uma opinião, cada um tem uma forma de ver e de viver. E a gente precisa entender qual é essa forma para cada pessoa.
De acordo com essa forma, é que a gente vai conseguir dar o melhor cuidado. Senão, a gente vai estar fazendo para nós, e nem sempre o melhor. Quase nunca a gente é igual de quem a gente está cuidando. Só ver num ambiente de trabalho, se eu perguntar para cada um de vocês o que é mais importante na vida, vocês já vão me trazer coisas distintas. E aí, para mim, é uma outra coisa ainda. E aí, eu vou tratar vocês com esse objetivo, que é meu. Vou estar errando. Então, é preciso entender quem é essa pessoa para a gente poder cuidar adequadamente. Entender qual que é o grau de conhecimento dessa pessoa, para a gente poder alinhar todas essas expectativas, esses conhecimentos, para a gente poder dar o melhor que a gente tem. Fazer sempre uma linguagem afetiva e um vínculo emocional. A partir do momento que a gente está ali disposto para esse paciente, a gente consegue criar esse vínculo, a gente consegue fazer da melhor maneira possível para que esse paciente se sinta acolhido. Sempre identificando os papéis de cada um e estabelecendo qual é o papel de cada um naquela relação. Quem é que vai trazer as informações mais importantes, com quem a gente vai estabelecer esse vínculo. Esse paciente tem desejo ou não de saber tudo o que está acontecendo? Se ele não quiser, para quem ele delega essas informações? Com quem a gente conversa? Quem são as principais pessoas envolvidas nesse cuidado? Então, tudo isso vai fazer com que a gente entenda onde a gente está pisando e a gente não saia detonando todas as bombas que tem aí nesse campo minado. Sempre gerenciando os objetivos e alinhando as expectativas. É importante entender se esse paciente, essa família tem a mesma expectativa que nós. Se a expectativa for diferente, por mais que a gente fale, por mais que a gente queira, a gente não vai alcançar o objetivo do paciente e a gente vai ter que lidar com essa frustração dele. Então, alinhando as expectativas de todos, colaboradores, equipe, paciente, família, a gente consegue trabalhar da mesma forma. Então, quando a gente faz todos esses objetivos de comunicação, quando a gente consegue atingir, a gente tem já alguns estudos para nós que mostram que se a gente tem uma boa comunicação, uma comunicação mais empática, se a gente tem uma linguagem mais clara, a gente tem um aumento de adesão terapêutica de 1,62. Ou seja, aumenta muito mais do que se a gente fizer uma comunicação de qualquer jeito. Se você aumenta a segurança do paciente, você aumenta a adesão, você tem melhores taxas de resultado, você tem melhores desfechos. E tudo isso começa na comunicação. Então, comunicação é a base do nosso tratamento, por isso que é algo tão importante, tão estudado. Aqui eu trouxe um outro vídeo onde a gente vai falar um pouco de empatia. Às vezes as pessoas trazem a empatia de uma forma um pouco distorcida. Nem todos entendem empatia como deveria ser. Então, às vezes essa palavra hoje está caindo um pouco num conceito meio que não tão adequado e não com tanto peso quanto ela deveria ter. Mesma coisa de gratidão, que todo mundo usa gratidão para todo mundo. Gratidão é algo muito mais intenso do que um simples gratidão, como se fosse um obrigado. É diferente, a gente precisa entender o peso das palavras, o peso da comunicação que a gente faz. Então a gente sabe que se a gente tem uma empatia, a gente vai conseguir ter uma melhor adesão ao tratamento desse paciente. A gente consegue criar maior vínculo. A gente consegue fazer com que esse paciente se sinta mais à vontade para falar para nós o que ele está sentindo. Ele consegue ser mais sincero, ele é menos inibido. Com isso, você consegue fazer uma anamnese melhor, você consegue ter informações outras que uma pessoa que não vincula não vai ter. Se a gente quer cuidar do paciente, a melhor forma da gente cuidar é conhecer esse paciente, é saber quem ele é, quem é essa família, em que meio vive, quais são os objetivos dele. Para isso, a gente precisa conhecer e vincular. E se a gente tem uma melhor relação com o paciente e família, vão ser muito menores os desentendimentos que a gente vai ter, vão ser muito menores as chances de processos que a gente vai ter, porque essa família não vai entender como uma negligência, essa família não vai entender que você deixou de dar o seu melhor. Ela sabe que nós temos limitações dentro da área da saúde, que nem tudo a gente consegue fazer, e isso vai sendo captado por essa família, por esse paciente, e mesmo que o desfecho não seja favorável, é algo compreendido e assimilado de uma outra maneira. Então, vou trazer esse vídeo para vocês entenderem um pouquinho melhor com relação a essa parte de empatia.
So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with "at least." Yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Então esse vídeo, ele mostra um pouquinho do que é a empatia e do que é a simpatia. Às vezes a gente acha que está fazendo algo como positivo, mas na verdade a gente está afastando. A gente está inibindo essa pessoa de se comunicar conosco. A gente está atrapalhando essa parte da comunicação e a pessoa está se sentindo cada vez menos à vontade. Porque você tentar mostrar algo positivo onde ela acabou de receber uma notícia ruim, não funciona. E é o que a gente costuma fazer, porque é desconfortável para nós dar notícias ruins. Então, o que a gente faz? A gente solta a bomba e aí tenta dar aquela maquiada naquela bomba que a gente soltou. Não adianta, a bomba foi solta já. E aí é deixar a poeira baixar e aí sim a gente trabalhar com o que restou. Mas não tentar maquiar aquilo tudo e fingir que é algo positivo. Tem gente que costuma brincar e aí dá uma má notícia e aí faz uma brincadeira. Não é o momento adequado para se fazer uma brincadeira naquela hora. O mais adequado é a gente ficar quieto e entender quais são os sentimentos daquela pessoa, dar o tempo para ela se conhecer e saber o que ela está sentindo, para depois a gente trabalhar com ela. Caso contrário, a gente só vai prejudicar essa comunicação. O que poderia ter sido um vínculo, perde-se essa oportunidade. Então, a empatia não é sentir o que o outro sente. Isso é algo que as pessoas trazem. É sentir o que o outro sente, é se colocar no lugar do outro. É impossível a gente estar no lugar do outro. Cada um sente o que tem a sua história de vida, mais aquele momento, mais aquela situação trazendo. Hoje tem vários de vocês assistindo a essa aula. Eu tenho certeza que cada um está com um pensamento. Uns estão, poxa, que legal que eu estou aqui, estou aprendendo alguma coisa diferente. Outros estão, que saco, eu tenho que ficar aqui só para cumprir tabela. Outros estão, poderia ter sido melhor. Mas a cara de vocês no auditório, no vídeo, não traz com tanta clareza, mas não posso dizer, todos estão assistindo a aula, o sentimento é o mesmo. Não é, cada um sente de uma forma. Então é importante a gente entender que a empatia é se colocar ao lado. Às vezes o que me trazem, uma vez eu achei fantástica essa frase, que todo mundo fala, estamos no mesmo barco, estamos juntos. Na verdade a gente não está no mesmo barco.
Nunca estivemos e nunca estaremos. Cada um tem o seu barco. A gente pode dizer que a gente está no mesmo oceano, em barcos lado a lado, mas não no mesmo. Porque cada um sabe onde o seu casco está furado, por onde entra a água. Mas a gente não sabe do lado, a gente não sabe como é do outro. Então a gente está no mesmo oceano, mas não no mesmo barco. Isso muda. A gente dizer que eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você quer dizer, eu imagino como esteja sendo. Mentira. A gente não sabe, a gente não imagina. A gente percebe que está difícil, a gente vê que não está fácil, mas saber, a gente não sabe. Não sei se vocês já levaram esses ensinamentos que alguns entendem como patada, onde a gente chega e fala, eu sei como é. E alguns pacientes trazem, você sabe o que é ter câncer? Você tem? Não, não tenho. Então a gente sabe? Não sabe. E mesmo se tivesse, a gente não saberia. Quantos pacientes com câncer, a gente está falando muito de câncer hoje, mas pacientes com câncer que a gente vai atender, cada um se porta de uma forma. Então, o paciente tem câncer, o do lado também tem câncer, e eles se comportam de maneiras diferentes. A gente pode dizer que um sabe do outro como é? Não. Então, é importante a gente estar ao lado, para a gente poder fazer o máximo possível para que esses pacientes sejam acolhidos, não se sintam sozinhos nesse oceano, que na maioria das vezes, quando a gente chega, é um oceano muito turbulento, cheio de tempestade. Então, é se colocar ao lado, no mesmo oceano, mas num barco diferente. E aí, aqui, eu trouxe para vocês algumas técnicas mnemônicas que a gente tem a respeito de comunicação. O mais famoso deles é o Spikes, eu acredito que a maioria já deva conhecer, mas a gente tem diversos outros. Então, esse daqui eu trouxe mais para vocês entenderem que a comunicação é algo tão importante que cada centro acaba fazendo o seu. Então, o Spikes é do MD Anderson, que é um instituto oncológico nos Estados Unidos, onde eles viram qual a melhor forma de abordar esses pacientes e dar as más notícias. Então, primeira coisa, buscar por um ambiente privado e calmo, onde você tenha essa oportunidade de conversar calmamente com o paciente, com a família. Perceber e entender como é que está esse paciente, essa família com relação a tudo que está acontecendo. Convidá-los para poder dividir essas informações, ver se essas pessoas estão prontas para ouvir e falar sobre. Fornecer o conhecimento sobre o assunto de maneira mais simples possível, ser o mais claro e objetivo possível para que todos eles entendam e saiam dali com aquele conhecimento. Ter a empatia para poder corresponder às emoções vividas. Saber que, às vezes, aquela pessoa que está ali, ela não está preparada para ouvir naquele momento. Então, guarda, num segundo momento você traz. Ou ver o quanto aquilo angustia e se colocar ao lado dessa pessoa para ela poder se sentir mais acolhida. E no final, como foi muita informação, resume e vê o que ficou de entendimento. Não é errado a gente perguntar, o senhor poderia me resumir tudo o que a gente disse? Para ver se o senhor conseguiu entender direito? Ou o senhor vai passar essa conversa para outras pessoas, os demais familiares. Como é que o senhor vai contar a nossa conversa? E aí ele vai trazer. Às vezes a gente faz uma comunicação igual do filme 50-50. A gente fala. Bom, falei tudo, não tem dúvida. E aí, se a gente está num contexto de cuidados paliativos, a gente fala de finitude. A gente fala de fim de tratamento específico de doença. E a gente tem toda a calma para falar e explicar. Mas se a gente está sozinho com aquele paciente, esse paciente vai passar a informação para essa família, se a gente não toma cuidado nessa comunicação, o que eles trazem é, então, o médico veio aqui e falou que agora não tem mais nada para fazer, é só esperar a morte. Foi o que a gente disse? Não, mas foi como ele entendeu. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque as palavras, elas têm poderes. Elas podem tanto ajudar quanto machucar. E não é incomum a gente ver todos esses exemplos de fala no nosso dia a dia, de paciente ou de familiar falando, nossa, veio um profissional da saúde aqui que falou isso, isso e isso. A gente consegue entender a intenção de fala daquela pessoa, mas a forma como atingiu aqueles dois não foi adequado. Então a gente tem que estar sempre atento e perceber se estamos fazendo de maneira correta. Um outro que a gente tem é o nurse, onde a gente vai nomear as emoções demonstradas pelo paciente e família. Esse nurse, ele é muito mais para ajudar a gente com relação às emoções, aos sentimentos, para validar tudo isso, para a gente tentar ser um pouco mais empático. A partir do momento que a gente nomeia, fica mais fácil. Então, é dizer, estou percebendo que o senhor está um pouco angustiado. Eu percebi que quando a gente falou tal assunto, seus olhos marejaram, isso te entristeceu um pouco. O que o senhor está sentindo?
Como é que o senhor está lidando com tudo isso? Então, é verbalizar esse entendimento do que foi expressado, permitir com que esse paciente ou essa família tragam isso para nós, demonstrar respeito por tudo que esse paciente e essa família estão fazendo até o momento. Por mais que pareça não ser adequado, é a forma como eles estão conseguindo lidar naquele momento com aquela situação. Nem sempre é fácil lidar com esse furacão que a gente vê nos pacientes, nas famílias em fase final de vida, ou numa intercorrência, como vocês costumam atender na parte dos hospitalistas. Aquele momento é um momento crucial, é um momento mais angustiante. E às vezes eles vão trazer coisas que às vezes a gente precisa entender que não é para nós, mas é para a situação, mas nós somos o porta-voz, então a gente é que vai levar as fubecadas, é a gente que vai levar os tapas na cara. E a gente só precisa entender que não é direto para nós. Não personifiquem isso, não levem para o pessoal, porque não é. Sempre tentar garantir que o paciente e a família não sejam abandonados. Dar esse suporte para eles, darem a base para eles, estar sempre ao lado para que eles possam verbalizar esses sentimentos, para que eles possam trazer tudo isso. E sempre pedir para pensar e dizer no que estão sentindo, para que eles comecem a trabalhar essa sensação, esses sentimentos. Sempre, de preferência, como equipe multiprofissional. Médico, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, enfermagem, todo mundo junto, porque às vezes eles vão vincular de maneiras diferentes com um e com o outro. E essa abordagem multidisciplinar, interdisciplinar, é o que faz a diferença nesse cuidado. Então, não trabalhem sozinhos. Ninguém trabalha sozinho. A gente é muito complexo para uma pessoa só fazer uma leitura de nós. Então, trabalhem em equipe. É essa leitura multi que faz com que esse paciente se sinta ainda mais acolhido e que a gente consiga conhecê-lo um pouquinho mais, mas ainda longe de ser 100% de conhecimento. Tem essas outras ainda, o ADAPT, onde a gente vai perguntar o que o paciente e a família sabem a respeito, onde a gente vai descobrir qual é a informação do futuro que pode ser útil, para a gente não ficar despejando todo aquele monte de informação para esse paciente, para aquela família, entender até onde eles querem saber, até onde eles desejam ir, para a gente poder conseguir fazer uma comunicação adequada. Sempre antecipando a ambivalência. Essa ambivalência é o fato da emoção e da razão. Quero, não aguento mais esse sofrimento, gostaria que acabasse tudo. Ao mesmo tempo, eu não posso desejar o óbito de um familiar que eu tanto amo e que eu tanto quero. Não me sinto preparado para estar sem essa pessoa ao meu lado. Então, essa ambivalência, ela existe e a gente tem que estar ali para poder amparar tanto o paciente quanto a família, inclusive os profissionais da saúde que passam por isso. Sempre providenciando todas as informações. Nenhuma pergunta é tonta, nenhuma pergunta é boba, todas são válidas. Se tem a dúvida, pergunte, se coloquem à disposição para esclarecer. Então, a primeira coisa, antes de entrar no quarto de um paciente, é ler o prontuário, é entender o que está acontecendo. Não é incomum me ligarem várias vezes ao dia, inclusive na madrugada. Doutor, o paciente está assim, 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 o que eu faço? Está escrito no prontuário, está escrito na prescrição, está escrito em todos os lugares. Senta, 2 minutos, abre o prontuário e lê. Ali está escrito. Concordo que nem todo mundo tem uma clareza no prontuário, que deveria. Porque todos precisam saber o que está acontecendo. Não adianta só eu ser o portador da informação e aí eu não estou 24 horas no hospital e deixar que o outro descubra por conta o que está acontecendo, o que já foi falado e o que não foi. Mesma coisa que eu acho que é algo que a gente precisa mudar. Quantas vezes na conduta tá? Converse com família, ponto. Conversou o quê? O que foi essa conversa? Você falou da doença, você falou da alta que ele vai ter, você falou do jogo de futebol que aconteceu na semana passada. O que você falou? Eu não tenho uma bola de cristal para saber. Aí vai o outro colega plantonista. Então. Não, mas isso já foi falado. Se tivesse escrito, registrado, ficaria mais fácil. Essa pessoa não falaria 2, 3 vezes. Essa família não teria que contar tudo de novo. Já é um momento difícil, delicado, mas por falta de informação, de clareza em prontuário, essa família vai ter que falar mais uma vez sobre todas as coisas. Então, é pensar no bem-estar do paciente, da família e no colega. Não é pensar só em si, não, eu não tenho tempo para ficar escrevendo isso. Não precisa escrever um texto de 40 páginas. 2 linhas onde objetivamente você explica o que foi falado e o que não foi, e qual foi a reação, e quais são os planos futuros, auxilia o cuidado e essa horizontalidade de tratamento. E o track, que é sempre rastrear e se atentar às emoções, onde a gente consegue perceber o que esse paciente e essa família estão sentindo.
E o último, que é o prepared, onde a gente vai preparar para a discussão, que é o que eu estou falando, e a gente conhecer o caso. É inadequado e quase inadmissível a gente atender um paciente sem saber do que se trata. A gente entrar num quarto de um paciente sem antes falar com a enfermagem, sem antes falar com quem está ali todos os dias cuidando desse paciente. Eles trazem informações essenciais e fundamentais para nós. Então, questionem, perguntem e leiam um prontuário antes de entrar. Essa semana mesmo veio uma familiar para mim e falou: doutor, é tão difícil assim alguém ler prontuário? Eu não aguento mais, faz uma semana que todo dia eu tenho que explicar o que o meu marido tem. Todo dia entra e fala, ele tem isso, ele tem aquilo, ele pode isso, ele pode aquilo. Vocês não escrevem? Porque não é fácil para mim ficar falando. Eu tô quase gravando e aí a cada um que entra aqui eu ponho para vocês ouvirem, porque não dá. Então, é algo que vai incomodando e a pessoa já está num momento de fragilidade. Então, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa se inteirar do caso. Então, era como se eu tivesse vindo para essa aula sem preparo algum. Iria ser adequado para vocês? Não. Ou vocês do nada, eu pego no corredor, enfio numa sala e falo, agora vamos falar de comunicação. Não, tem que ter um preparo. Vocês tiveram que se organizar para estar aqui, eu tive que me organizar para estar aqui. E isso é para a vida, para tudo a gente precisa se organizar. Então, se organizem, leiam, estudem e aí sim entrem para conversar e conhecer esse paciente. Sempre tentando se relacionar com a pessoa da maneira mais empática possível, mais aberta possível, mais clara possível. Sempre elegendo as preferências do paciente e da família, ver o que eles gostariam e não o que nós gostaríamos. O paciente está no centro do cuidado, não é nós que estamos. Nós estamos ao redor desse paciente, ao redor dessa família, provendo o que a gente tem de melhor. Sempre trazendo as informações toleráveis ao paciente e à família, vendo o quanto eles toleram de tudo isso. Caso contrário, a gente vai atropelar, a gente vai avançar esse sinal vermelho e vai causar mais dano do que benefício. Sempre reconhecendo as emoções e preocupações, fornecendo uma esperança realista. Então não adianta a gente falar, vai ficar tudo bem. Ou se despede, força, tá? Não tem como ter força num momento desse. Não tem como dizer que vai ficar tudo bem quando não vai ficar tudo bem. São questões onde a gente precisa amadurecer essa nossa comunicação. É mais fácil a gente falar, fica bem. Como? Se a pessoa está doente, está em fase final de vida, quase em processo ativo, ela vai ficar bem como? Não tem como. Não tem como a gente exigir isso do outro. E aí são vários os textos e temas que vocês podem ver. Eu vou deixar aqui de curiosidade para vocês, eu acabei não trazendo, mas depois procurem na internet. Márcia Cabrita, em entrevista com Jô Soares, quando ela relata do câncer que ela teve. Hoje ela faleceu já, mas ela fez uma entrevista depois com Jô Soares e ela trouxe o quão difícil é ter câncer nesse país. O quanto as pessoas exigem do paciente oncológico, o quanto é esperado uma certa postura. E aí ela traz toda essa angústia que ela vivenciou. Então, como curiosidade, depois vocês podem procurar, tem esse vídeo no YouTube, entrevista da Márcia Cabrita com o Jô Soares. Sempre encorajando essas perguntas e sempre documentando essa conversa. Quanto melhor a documentação, menos dor de cabeça vocês terão e mais fácil fica para o colega que vai atender esse paciente quando você estiver ausente, porque nós estaremos ausentes. A gente nunca está 24 horas por dia no hospital. Uma hora a gente não vai estar. Pode até estar no hospital, mas está numa intercorrência com outro paciente. Ou seja, você não está presente ali. Mas deixe claro o que você conversou antes, o que você definiu antes e quais são os seus planos, para que isso seja continuado e feito da melhor maneira possível. Então, dicas de comunicação e um resumo para a gente poder encerrar essa aula. O que todos eles, na maioria das vezes, trazem, todos esses protocolos de comunicação são avaliar o desejo e tolerância de informação pelo paciente e família, ver se faz sentido trazer tudo aquilo, se é o momento adequado para trazer e para quem a gente vai trazer. Tem paciente que não quer saber, tá tudo bem. Para quem ele delega essa informação? Alguém precisa saber quem é o responsável por ele, aí esse responsável a gente conversa. Sempre utilizar estratégias de comunicação que fazem uso de empatia e sensibilidade. É se colocar ao lado desse paciente, é trazer a informação que ele necessita, é amparar todas essas emoções, é entender toda essa dificuldade que ele está vivenciando e poder estar junto para poder fazer com que ele se sinta acolhido nesse momento. É conversar de uma maneira clara e afetiva ao mesmo tempo. A gente pode dizer tudo, mas a gente tem formas de dizer. Eu não preciso ser um trator passando por cima de todos os sentimentos para dar as informações.
Eu posso dar as informações paulatinamente, de acordo com a tolerância, usando o palavreado adequado para fazer aquele tipo de comunicação. Sempre expondo as possibilidades dos múltiplos cenários, mostrando o que pode ser feito e como pode ser feito, para que esse paciente tenha uma opção ali, para que ele saiba que não é algo imposto e que ele participa desse momento, que ele participa dessa decisão e que mesmo doente, ele ainda é dono de si mesmo e ele é quem comanda tudo que a gente faz. Isso não significa que a gente vai ser o médico dos desejos ou o profissional do desejo, onde o que ele pede a gente faz. Não, mas é mostrar que ele ainda pode escolher entre uma opção e outra. Ele ainda tem o direito do próprio corpo, ele ainda tem o direito da razão e a dignidade dele deve ser respeitada. E sempre se atentando quanto à comunicação não verbal. Ela é fundamental para a gente ver se a gente está falando de mais, de menos, ou se não estamos sendo claros. Percebeu alguma alteração nessa comunicação não verbal? Para, pergunta, fale de uma outra forma, mude e tente sempre alcançar o seu objetivo, que é emitir uma mensagem, um sinal, e que o outro a receba como você deseja, para que essa mensagem realmente seja compreendida na sua totalidade, e não pelas metades ou de uma maneira completamente oposta. Façam dos 5 minutos que sejam desse momento que você vai ter com esse paciente, com essa família, 5 minutos proveitosos da melhor maneira possível, que esses 5 minutos tenham valido a pena essa espera de mais de 24 horas. Estejam sempre ali alertas e presentes para quem a gente estiver atendendo. Certo? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Bom, não tendo perguntas, então a gente encerra essa primeira parte a respeito de comunicação. Espero que tenha sido válido para vocês, que eu tenha trazido algumas dicas de como se comunicar, como falar com esses pacientes, com essas famílias, que isso ajude no dia a dia de vocês. Então, de uma maneira ainda mais específica, como a gente está dando aula para vocês hospitalistas, lembrem-se que quando vocês estão sendo chamados para um código, é porque a coisa não está boa para o paciente nem para a família. Às vezes não é nada físico, mas é uma angústia daquele momento, daquela situação. E é importante a gente se colocar ao lado dessa família para poder amparar e explicar e mostrar o que está acontecendo, esclarecer essas dúvidas para que elas não se transformem em monstros e gerem ainda mais angústia e mais dor naquele momento. Então, estejam presentes ali junto deles para poder dar o melhor e tirar essa angústia que tanto os afeta. Eu fico à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário, tem o meu e-mail que vocês podem me procurar, meu telefone, enfim, só me procurar. Obrigado pela presença de todos e a gente se vê no dia 27, então, falando dos principais sinais e sintomas de fase final de vida. Obrigado.